Então, bom dia mais uma vez para todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a crise de 1929. Quando a gente fala da crise de 29, nós estamos falando da primeira das grandes crises do capitalismo. Quando a gente fala em capitalismo, gente, é importante a gente lembrar que o capitalismo é um sistema, né, que ele, pela sua própria natureza, ele ciclicamente ele vive de crises, tá? As crises são naturais dentro do processo do capitalismo, porque o capitalismo ele é um sistema de disputa de mercados, né? E na medida em que o tempo vai passando, esse mercado muitas vezes ele produz superproduções, essa produção ela precisa ser desaguada de alguma maneira, né? O sistema entra em crise e aí vai ter que resolver isso, e depois ele entra em crise de novo. Quer dizer, então, é da natureza do capitalismo ele ser um sistema crítico, né, desse ponto de vista. Mas a grande crise que aconteceu do capitalismo, e a primeira grande crise da história do capitalismo, ela se deu em 1929. Em 1929, né, no dia 24 de outubro, mais especificamente, aconteceu o chamado craque da Bolsa de Valores. Houve uma quebra da Bolsa de Valores. O que a Bolsa de Valores significa? Na verdade, nós estamos falando do lugar onde transita toda a financiarização da indústria, da agricultura e daquilo que é produzido naquele momento, que vira ações, essas ações são vendidas e compradas. Na Bolsa de Valores ela tem um papel estratégico, né, na manutenção do capitalismo. Em 1929, no dia 24 de outubro, o que aconteceu? Num determinado momento, aconteceu a chamada quebra da Bolsa de Valores. As ações despencaram da noite para o dia, né? Aquilo gerou uma situação terrível no país, né? E essa situação acabou atingindo outros lugares. Vocês podem ver que do lado esquerdo eu coloquei imagens que mostram todo aquele momento de conflagração da crise e as pessoas na rua e a questão do desemprego e as pessoas se mobilizando contra isso. E, por outro lado, aqui no Brasil também, os trabalhadores indo para a rua, né, e também disputando melhores condições, disputando emprego e já buscando seu lugar no Estado Novo, que vai ser uma das consequências que a gente vai ver, né, com a crise de 29, nós vamos ter a queda da República Velha, tá? Então isso vai ter um impacto tremendo, tá? E esse é o assunto que a gente pretende desenvolver um pouco melhor hoje. Então, nós falamos de uma grande crise do capitalismo que aconteceu em 1929 e teve um impacto tremendo na história do nosso país. Acabei passando duas de uma vez. Vou voltar. Bom, perdoem aqui os meus... Vamos lá para o começo. Então, a crise de 1929, né, que a gente já viu. Bom, primeiro vamos entender uma coisa. A República Velha ela foi um período, né, que a gente sabe que o poder pessoal era mais forte e era a vontade dos coronéis que ditava os interesses do Estado brasileiro, né? Então, era um período aí marcado pela agropecuária de exportação, tá? Essa era traduzido pelos fazendeiros da época, a vocação do país, tá? E os coronéis ditavam os interesses do Estado brasileiro de acordo com o seu interesse, tá? Se tinha alguma dúvida de que foi assim durante todo o período da República Velha, ela não vai mais existir depois de 1929. Por quê, gente? Porque, assim, a elite, no que diz respeito à questão do Estado, ela sempre tem o seguinte comportamento. Quando a burguesia, quando a oligarquia, quando as elites continuam ganhando dinheiro e continuam mantendo o seu equilíbrio de poder, o Estado é pesado, é ineficiente, é burocrático, ele atrapalha, ele precisa ser reduzido. Mas quando a situação fica delicada e aí você precisa de investimento, e alguém vai ter que pôr a mão no bolso para pagar as despesas que serão necessárias
em função das mudanças, aí o Estado vira bom de novo. Né? Vejamos o que aconteceu agora. Até poucos anos, gente, todo mundo descia o cacete no SUS. Não, porque onde já se viu, porque precisa privatizar tudo, etc. e tal. Mas a hora que a pandemia veio, o que garantiu a sobrevivência da população foi o nosso Sistema Único de Saúde. Aí a elite ficou caladinha e começou a dizer, não, é bom o SUS, então é interessante mesmo, ainda bem, melhor sistema de saúde do mundo. Né? Pois é. Então, é aquela história. Né? Por quê? Porque se não tivesse SUS, alguém ia ter que meter a mão no bolso. E aí, como é que ia fazer? Não é? Então, a mesma coisa aconteceu na época da República Velha. Enquanto estava indo tudo muito bem, beleza. Mas o momento que houve a crise de 1929, e aí o Brasil dependia principalmente dos Estados Unidos, porque o Brasil vivia à base do café, aí o Estado brasileiro ficou importante. Sabe por quê? Porque é o seguinte, qual foi a primeira consequência da crise de 29 para o Brasil? Os Estados Unidos quebrou. Não tendo dinheiro, você não investe naquilo que é considerado secundário. Ora, diante da quebradeira geral nos Estados Unidos, houve uma queda brutal nas importações dos Estados Unidos de café brasileiro. Aí, qual que era o problema? O problema é o seguinte, o que os fazendeiros do Brasil iam fazer com aquele café todo que a Super Safra tinha produzido? E como é que eles iam vender aquilo se o principal comprador, que era os Estados Unidos, estava quebrado? E os outros compradores também, em função do efeito multiplicador da crise dos outros países, também começaram a quebrar. Como é que sobrevive? Como é que sai dessa? Os fazendeiros não tinham como sair dessa. Só que meter a mão no bolso e mexer na sua riqueza, nem pensar. Então, o que o Estado brasileiro fez? O que o Estado brasileiro, que era governado por esses fazendeiros, fez? Usou o dinheiro dos impostos para comprar a super safra de café, para que eles não quebrassem na crise. E aí fazer o quê com aquele café todo? Queima. Queima. Né? Afinal de contas, vocês estão vendo essas imagens aqui? Toneladas e toneladas de café brasileiro foram queimadas. Por quê? Porque se você não queima o café, você faz o quê? Se esse café todo está no mercado, o preço do café viraria pó. E aí as pessoas que dependem desse mercado não iam ter como vender o café. Por outro lado, com a super safra, acaba a produção das fazendas. Então, vejam, toneladas e toneladas de café foram queimadas. Ou seja, é fácil queimar quando o que está queimando é o dinheiro do imposto, é o dinheiro de todos. E aí vem uma coisa que o Eduardo Bueno fala no filme que vocês vão ver, que é muito interessante. A elite ela é muito curiosa, né? Ela tem horror à ideia de socialismo. Mas na hora que vem o prejuízo, aí o socialismo serve, porque aí a gente socializa o prejuízo. Ou seja, o lucro é privatizado pelos fazendeiros. Mas a hora que os fazendeiros quebram, o prejuízo deles tem que ser socializado por todos. E aí, o dinheiro dos impostos vai servir justamente para que o Estado banque essa situação. Então, na verdade, o que estava queimando não era o café. O que estava queimando era o dinheiro dos impostos. O que estava queimando era aquilo que era produto do trabalho da grande maioria das pessoas. Bom, é nesse cenário aí que o presidente da República, que na época era Washington Luiz, eu coloquei a foto dele, o bonitão aí do lado esquerdo, tá? Ele viveu uma tragédia pessoal. Né? Aconteceu um episódio que foi o seguinte, ele tinha uma amante,
amante francesa. E ele marcou uma viagem, um encontro com a sua amante no Copacabana Palace, o melhor hotel da época, lá no Rio de Janeiro. Vocês sabem que o Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do Brasil. Acontece que a amante dele entrou no quarto com um revólver, deu um tiro nele e se suicidou na frente dele. Para ele, a coisa foi mais ou menos simples, né? É claro que um suicídio diante de si, diante da pessoa, é uma coisa terrível. Mas o tiro pegou ali na apêndice, que ele conseguiu se safar dessa situação, mas o escândalo para um político que era presidente da República foi uma coisa que foi trágica. Foi um dos tiros que eram uma grande tragédia na vida do Washington Luiz. Washington Luiz era o presidente da República dessa época. A outra tragédia, nós vamos ver, vai ser o assassinato de um líder paraibano chamado João Pessoa. A capital da Paraíba hoje é João Pessoa, em homenagem a esse líder paraibano. Então, esses dois tiros, o que matou a amante dele no quarto, que se suicidou diante dele, e que alvejou ele, e que levou ele para o hospital, apesar dele ter se recuperado, e o tiro que matou o João Pessoa, por razões que eu vou explicar já já, foram dois tiros terríveis na vida do Washington Luiz, mas principalmente dois tiros que atingiram de cheio a República, que já vivia com o terceiro grande tiro na vida, que era a crise de 29. Ora, a tragédia de Washington Luiz, ela é construída, então, por esses três grandes episódios. Né? Começa com um episódio menor, depois vem a crise de 29 e, em 1930, o assassinato de um líder político de oposição a ele, chamado João Pessoa.